Bom, pessoal, mais uma aula de matemática, frente 2, módulo 18. O assunto agora, matrizes, né? Um assunto que a gente já viu lá no segundo ano do ensino médio, em caráter revisional. Nesse módulo, a gente vai trabalhar com algumas definições e algumas operações básicas, do tipo soma de matrizes, multiplicação de uma matriz por um número qualquer, enfim. Obviamente, a parte importante do nosso início é a parte da construção de uma matriz. E já quero combinar com vocês que, como essa aula trata de vários conteúdos ao mesmo tempo, é uma aula que se tornaria bastante extensa, a minha proposta é, à medida que a gente for vendo algumas definições, já utilizar os próprios exercícios da apostila para poder exemplificar aquela situação que a gente estiver vendo, certo? Por exemplo, agora que a gente vai falar sobre construção de uma matriz, logo em seguida, nós vamos ter alguns exercícios que falam sobre exatamente esse assunto, sobre a construção de uma matriz. Mas vamos lembrar que uma matriz é uma tabela, né, organizada em linhas e colunas. Né? Não necessariamente o número de linhas tem que ser igual ao número de colunas, mas quando isso acontece, a gente chama a matriz de matriz quadrada. A maneira de representar uma matriz é com uma letra maiúscula, usando letras minúsculas para representar aqui, e normalmente serão números, na verdade, é o que a gente chama de ordem da matriz, né? Então, nessa inscrição a gente lê a matriz M de ordem M por N, onde M por N é a ordem da matriz, indicando sempre M o número de linhas e N o número de colunas. Sendo assim, por exemplo, uma matriz 3 por 4 ela vai ter 3 linhas e 4 colunas. Uma matriz 4 por 3 vai ter 4 linhas e 3 colunas. Uma matriz 2 por 2 vai ser uma matriz quadrada de ordem 2, né? 2 linhas e 2 colunas. Na hora de construir a matriz, normalmente a gente vai usar o colchete para representar o fechamento dos seus elementos, ou então parênteses, também funciona. Mas, elemento por elemento, a gente vai indicar, né, de forma de índice, assim, qual linha e qual coluna que cada elemento ocupa. Então, numa matriz M, eu vou ter vários elementos, que normalmente eu vou chamar de A, né, A minúsculo, sendo que A e J vai ser o elemento de forma geral, onde I é o número da linha e J é o número da coluna ocupada por esse elemento. Então é assim, M vai representar para nós o número de linhas no total da matriz, N o número de colunas no total, I o número da linha ocupada, J o número da coluna ocupada. Dessa forma, por exemplo, todos os elementos da primeira linha vai ter o primeiro índice aqui, indicado por 1. Então vai ser o elemento A11, A12. A gente teria o elemento A13, A14 até o AN, representando o enésimo termo dessa linha. Na coluna, né, todos vão ter o mesmo J, né, aqui, primeiro elemento, primeira coluna, segundo elemento, segunda linha, primeira coluna, até a enésima linha, primeira coluna. Né? Nesse formato, a gente vai construir as matrizes, considerando que I e J são as posições desses elementos, as coordenadas em forma de linha e coluna ocupada por esses elementos dentro da matriz. Para exemplificar essa situação inicial, nós vamos lá na página 49, um exercício apenas de construção, olha só. Em uma matriz, chama-se elementos internos aqueles que não pertencem à primeira nem à última linha ou coluna. O número de elementos internos em uma matriz 5 linhas e 6 colunas seria uma matriz que aqui na montagem está sendo representada pela letra M, seria uma matriz M 5 por 6, né? 5 linhas e 6 colunas. Né? Uma coisa importante, se você quiser saber quantos elementos tem uma matriz, basta você multiplicar esses dois números da ordem, né? 5 vezes 6 dá 30. Então, essa matriz 5 por 6 vai ter 30 elementos, né? Começando do primeira linha, primeira coluna, até linha 5, coluna 6. Tá vendo isso aqui? 1, 2, 3, 4, 5 linhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 colunas e todos os elementos aí distribuídos. A11, A12, A13, A14, A15, A16, elementos da primeira linha e assim por diante. Sempre os numerozinhos embaixo assim,
indicando a posição daquele elemento dentro da matriz, qual linha e qual coluna que ele ocupa. Cuidado, gente. Não tem nada a ver A54 ou A56, isso não existe. É A54, A56, representando na ordem qual a linha, qual a coluna que o elemento ocupa. Agora, para resolver o exercício, a gente deve excluir a primeira e a última colunas, a primeira e a última linhas. Ele quer saber, né, os elementos internos, excluindo as beiradas, né, as primeiras e últimas linhas e colunas. Eu vou ter esse miolinho aqui que eu até acabei colorindo assim, né? De 1, 2, 3 elementos por 1, 2, 3, 4 colunas, 12 elementos, é só contar aí, nossa resposta. Letra A. Número 2, pessoal, também se trata de uma questão que fala sobre construção, mas como a apostila de vocês dá uma resumida bem boa, assim, no caso dos exercícios, aqui a gente vai encontrar definição de matriz quadrada, a gente vai falar do número de linhas ser igual ao número de colunas numa matriz quadrada, que ordem que ela tem, a gente vai falar de matriz transposta nesse mesmo exercício e da construção da matriz. Olha só, uma matriz quadrada A de ordem 3, uma matriz quadrada de ordem 3, pessoal, além do número de linhas ser igual ao número de colunas, no caso dela ser ordem 3, é porque ela possui 3 linhas e 3 colunas. 3 linhas e 3 colunas, então ela vai ter 9 elementos, né? Tem seus elementos definidos por essa relação. A e J, que é o elemento geral, né, o termo geral. IJ é o número da linha IJ é o número da linha e da coluna, né, na ordem. Então, vou fazer I mais J elevado a I para descobrir todos os elementos. E depois eu quero a soma dos elementos da terceira linha da matriz transposta. Aguarda um pouquinho aí que a gente vai lembrar o que é uma matriz transposta. Primeiro eu quero construir a matriz A. Os elementos aqui, ó, A1, A12, A13 na primeira linha, os elementos da segunda linha, os elementos da terceira linha. 3 linhas e 3 colunas, eu tenho uma matriz quadrada de ordem 3. Para todos eles, eu vou pegar o I e o J e somar, o resultado eu vou levar a I, por causa dessa lei de definição aqui. Se for para ter que ter uma lei de definição, o exercício sempre vai te fornecer, ok? Então, eu vou fazer I mais J, 1 mais 1 dá 2, elevado a I, que é 1, 2 elevado a 1 dá 2. I mais J, aqui dá 3, elevado a I, 3 elevado a 1, aqui o I vale 1, dá 3. Se eu fizer isso com todos os elementos, eu descubro a matriz A. É assim que a gente monta uma matriz pela sua lei de definição de termo geral. Só que isso não respeita nenhum padrão. Cada hora pode vir uma função diferente. Agora, ele quer a soma dos elementos da terceira linha. Toma cuidado, porque aqui tem a terceira linha. Ó. Se você somar, tem uma resposta aqui. Ó. Né? Mas não é isso que ele quer. Ele quer a terceira linha da matriz transposta. Vamos lembrar. Primeiro, se a matriz é A elevado a T representa a sua transposta. E qual é o significado disso? A partir da matriz original, você vai obter a transposta transformando cada linha em coluna. Então, a primeira linha se transformou em coluna, segunda linha, coluna, terceira linha, coluna. Agora sim, ele quer a terceira linha da matriz transposta. Reparando que você poderia, por exemplo, somar a terceira coluna da matriz original, né, que dá no mesmo. Né? Numa matriz original para uma matriz transposta, você usa transformar linhas em colunas, fazer uma troca, ok? 4 mais 25 mais 216, a soma dos elementos da terceira linha da matriz transposta, 245, letra C. Olha aí, pessoal, exercício número 3. Seja A uma matriz com todos os elementos reais, sendo A quadrada de ordem 3. Então, de novo, uma matriz A quadrada de ordem 3, tá aqui ela. Dentro desse exercício, pessoal, e da matriz quadrada, a gente vai ver o que é diagonal de uma matriz quadrada, o que é uma matriz identidade, que também é um tipo de matriz quadrada, e o que é uma matriz triangular superior ou triangular inferior. No caso desse exercício aqui é triangular superior, ok? Bora lá. É o seguinte, a matriz é quadrada de ordem 3, sabe-se que A é uma matriz triangular superior, ou seja, todos os elementos abaixo de sua diagonal principal são nulos. Espera aí um pouquinho.
Matriz A, de ordem 3, quadrada, seus 9 elementos. Gente, pegando da parte superior aqui, ó, começando pelo primeiro elemento e descendo nessa diagonal, nessa direção aqui, pegando A11, A22, A33, onde o I e o J são iguais, você tem a diagonal principal.